Série Questione-se. Conhecimento em áudio. Anu e a história universal. Eu começarei essa história com uma breve avaliação de como o universo é organizado e administrado. Nosso universo é composto de muitas galáxias, estrelas e planetas, e as hierarquias espirituais vigiam tudo isto. Há muitas hierarquias diferentes. A hierarquia universal é como o conselho de diretores de uma grande corporação. As outras hierarquias viajam diferentes galáxias, as constelações e sistemas estelares. E além disso, existem as hierarquias que vigiam os planetas individuais e as estrelas sóis. Estas são as hierarquias planetárias. Todas as hierarquias são compostas de almas que escolheram servir nos reinos angelicais. Amélius Sananda, embora não seja do reino angélico, está encarregado da hierarquia espiritual planetária de vocês, já que ele é o mais importante dos sirianos etéricos, os herdeiros da Terra. Outro tipo de hierarquia assessora o plano divino de diferentes grupos de almas e que eu vou retratar a seguir. Almas. Há dois tipos de almas: aquelas que encarnam e aquelas que não o fazem. Aquelas que não encarnam são chamadas anjos. Aquelas que encarnam são chamadas os encarnados. Todas as almas são fragmentos do Divino Criador, ou como muitos de vocês dizem, Deus. Os anjos aprendem e evoluem exatamente como o restante de nós. Eles apenas o fazem de um modo diferente. Os anjos evoluem servindo e auxiliando os encarnados como membros das hierarquias espirituais. Os encarnados, as suas almas, evoluem aprendendo a servir uns aos outros. Assim, em essência, todas as almas evoluem através do serviço mútuo. Serviço é sinônimo de amor incondicional e amor incondicional mútuo. É o que todos nós nos esforçamos para alcançar. Grupos de alma. As almas são divididas em grupos de acordo com a preferência que elas têm pela evolução, anjos ou encarnados, e pelo seu nível de evolução. O agrupamento dos encarnados torna mais fácil a administração dos planos divinos. As almas se movem para dentro e para fora dos grupos conforme elas evoluem. Algumas almas evoluem mais rapidamente que outras. Agrupamentos de almas são agrupamentos dentro de grupos de almas maiores. Os agrupamentos consistem de não mais de 15 almas que estão juntas para trabalhar em uma lição específica, como, por exemplo, impulsividade ou egoísmo. Uma vez a lição aprendida, as almas passam para outros grupos para aprender outras lições. Mentores são colocados para cada grupo de almas para ajudá-las durante suas encarnações e após. Quando elas voltam ao espírito, desencarnam. Os grupos de almas da Terra, neste momento, há um imenso grupo de almas usando a Terra, os sirianos terrestres.
Este particular grupo de almas é um grupo para o qual o corpo físico com 2 fitas de DNA, como o vosso criado, todas as almas na Terra usam os veículos de DNA de 2 fitas, sem se darem conta da sua verdadeira origem planetária. Na Terra há também muitos outros grupos menores de almas. As sementes estelares e os Walkins constituem alguns destes grupos menores. Agora, olhemos para o grande plano divino. Tudo em nosso universo é uma parte do Divino Criador. O Divino Criador, a quem eu me referirei apenas como Ele, por uma questão de simplicidade, estava em um estado de primazia absoluta e perfeição. E depois de um tempo, isto se tornou bem enfadonho. Assim, o Divino Criador decidiu que ele desejava experimentar mais de si mesmo. Para fazer isto, ele teve que fragmentar a si mesmo em muitos pedaços. E ele fez justamente isso. Ele se fragmentou em milhares de pequenos divinos criadores. Cada um era uma cópia em papel carbono dele, e ele os chamou de primeiras almas fonte. Cada uma tinha a habilidade de criar, manifestar, entender e sentir emoções de todo tipo. Em essência, elas eram deuses como ele. Por isto é que falamos que vocês são deuses encarnados, da mesma forma que nós somos deuses encarnados. Cada um de vocês é um fragmento do Divino Criador, como eu e todos os outros. Cada um de nós é igual a ele, desde que temos os mesmos poderes de entender, criar e etc. É o que nós fazemos com nosso poder e é como nós o sentimos que provoca os sentimentos de desigualdade. Estas primeiras almas fonte foram divididas em 2 linhas de evolução, angélica e encarnada. As almas encarnadas têm 12 dimensões através das quais evoluir, e as almas angélicas têm 7 reinos para seu processo evolutivo. Os anjos e os encarnados não poderiam evoluir um sem o outro, o que significa que eles teriam que trabalhar juntos para a evolução de todos, para evoluir. As almas precisariam experimentar algo que criasse desenvolvimento. Assim, o Divino Criador criou jogos para que isso ocorresse, como o jogo principal de vocês, que é chamado jogo da integração das polaridades. Este jogo necessitou que fossem criados papéis para a luz e as trevas. A tarefa era experimentar todas as facetas de cada uma e aprender a integrar ambas, a integração das polaridades. Uma vez uma alma alcance isto, ela será reunificada como Divino Criador. O Criador Divino também inclui uma fórmula ou ferramenta para se conseguir alcançar a integração das polaridades. Essa fórmula é chamada fórmula de 13ª dimensão da compaixão, considerando-se que o Divino Criador é a essência do amor. A tarefa era aprender amor incondicional e compaixão por todos os seres, independentemente do papel que eles estejam atualmente desempenhando.
Esta fórmula seria dada a todas as almas, exatamente antes dos acontecimentos finais dos jogos planetários delas. A fórmula estaria disponível a todas as almas do planeta. Seria usada para liberar permanentemente as emoções negativas dos seus corpos. Desta forma, iluminando-os, uma vez que um determinado número de almas completaste esta tarefa, o planeta Terra seria transferido para a próxima dimensão, elevando consigo todos os outros planetas, tanto os à sua frente quanto os de trás, levando-os a um ponto mais próximo da reunião com o Divino Criador. Depois veio a criação do plano divino. Cada universo, galáxia, estrela, planeta e alma tinha um plano divino, e os anjos nas hierarquias supervisionavam a todos. Os anjos também tinham o plano divino deles. Vocês também têm um plano divino individual para a sua evolução e também estão trabalhando ao mesmo tempo no plano divino de seu grupo de alma, no do seu planeta, no da sua galáxia e no do seu universo. Não é de estranhar que vocês estejam tão ocupados. Uma história trazida por Gelaila Star, a autora que há mais de 20 anos recebe as canalizações e informações de seres de nona dimensão. Série Questione-se. Aguarde o próximo capítulo.